como as memórias RAMs, os SSDs, como esses armazenadores, né, de memória funcionam, é muito interessante, né, a engenharia por trás. Mas mais interessante ainda é a física por trás desses materiais. E hoje a gente vai falar sobre isso. Muitas das vezes a gente pode pensar como que um material ele armazena dados e como que ocorre como é a física, né, por trás disso, qual é o princípio para um armazenador de dados. E tudo, gente, está na questão da magnetização do material. A magnetização de remanescência é quanto tempo, né, ela nos diz quanto tempo aquele objeto ele permanece magnetizado, né, depois que a gente retira o campo magnético que gerou, né, a magnetização do material. Com isso também a gente tem uma coisa chamada de magnetização de saturação. E essa magnetização de saturação, ela nos diz a quantidade máxima, digamos assim, que aquele objeto ele pode ser magnetizado. Com o máximo ele pode ser magnetizado. E quando a gente tem a razão entre a quantidade máxima de magnetização e a sua magnetização de remanescência, isso nos dá a eficiência daquele material em armazenar dados. Então, um exemplo prático é por que o seu computador, quando você liga ele não para da onde você estava. A partir do momento que você desliga ele retorna tudo de novo, você tem que gerar mais uma vez toda a produção de setup para ligar o computador, para aparecer a tela inicial. Então, por que ele já não volta desde o começo onde você estava? Porque quando você corta a corrente elétrica do computador, consequentemente, você vai cortar essa magnetização. Essa magnetização, claro, quando ela cessar, então os dados, né, entre aspas, da memória do RAM do seu computador vão ser perdidos. Somente o que vai ficar são os da memória interna. E aí entra o ponto que eu quero falar, que é a questão da magnetização do material. Então, se a gente construísse um material que tivesse uma grande magnetização de saturação e uma grande magnetização de remanescência, a gente conseguiria, né, assim, um material onde a memória dele, né, sendo exposta a uma corrente elétrica, gerando um campo magnético ali, assim que você ligasse o computador e desligasse, você voltaria para o mesmo canto que você estava. Ou seja, sem passar por todo aquele procedimento de iniciar que todo computador tem. Então, isso é pesquisa de fronteira, né? Quem trabalha com nanopartículas, quem trabalha com materiais, sistemas core shell, né, núcleo casca, estão sempre em busca de materiais, né, desse tipo para o avanço da tecnologia.